Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde, em especial da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão e hoje falaremos sobre um assunto que tem chamado muita atenção. Muitas pessoas, vira e mexe perguntam, procuram explicações sobre, procuram aprofundar o conhecimento a respeito, entender o que é. O que é o quê? A questão da constelação sistêmica. Estamos aqui hoje com a psicóloga clínica Deise Carvalho. Ela é psicóloga clínica e também consteladora sistêmica. Deise, muito obrigado por ter vindo falar mais sobre isso, explicar para o pessoal o que é constelação sistêmica, né? Então, a constelação, ela é um método essencialmente vivencial. Ele tem uma base fenomenológica. O que quer dizer isso? É a partir do fenômeno. E ela tem alguns pressupostos teóricos. Um dos pressupostos teóricos da constelação é que todos somos seres sistêmicos. O que isso significa? Ele significa que é como uma árvore. Como a semente ela é parte do todo de uma árvore, nós também somos uma semente de todo o nosso sistema familiar. Então, enquanto seres sistêmicos, nós somos uma representação de um todo. Seja familiar, muitas vezes no trabalho. Então, todos são importantes. Então, todos os seres são importantes dentro do sistema. Várias vezes, inclusive nós já tivemos psicólogos aqui trabalhando com a concepção sistêmica. Resumidamente, vamos entender da seguinte maneira: fazer parte de um sistema significa que cada um de nós está inserido dentro de um contexto maior, ou dentro do contexto familiar, ou dentro do contexto organizacional, profissional, é isso? Sim. Isso seria o sistema? Sim. O nosso primeiro sistema é o sistema familiar, que é como se a gente pensasse naquela questão que várias pessoas conhecem, que é a árvore genealógica, que sou eu, depois vem minha mãe, meu pai, meus avós, meus bisavós. Então vai crescendo o número de pessoas que precisaram existir para que eu existisse. Isso é o primeiro sistema. Quando você falou do sistema de trabalho, também é um sistema que funciona como um todo. Por isso que muitas vezes numa empresa, quando começa a existir inúmeras demissões ou várias pessoas tendo problema no clima familiar ou no clima organizacional, existe muitas vezes emaranhamentos sistêmicos. Algumas das pessoas do trabalho também não foram reconhecidas como deveriam ser reconhecidas. E essa ideia de pertencer a um conjunto maior, um sistema, como familiar e organizacional, isso tem alguma coisa a ver com a própria denominação do processo, porque se chama constelação sistêmica. Qual é a ideia de constelação? O sentido e o significado da palavra constelação que nós conhecemos. Sim. É um conjunto de quê? Isso. De estrelas que formam um grupo. Isso. Quando foi na questão da tradução, no alemão agora eu não me recordo a palavra, foi a palavra que mais se aproximava da intenção que o Bert Hellinger, que é o pensador desse assunto, fez. Então a constelação é para dar essa ideia de que estamos juntos em algo. Então fazemos parte de um sistema. A princípio ele era mais familiar, que foi o princípio de estudo dele. Depois isso foi se ampliando, se tornou nas organizações, nas empresas e também na educação. Mas o foco de estudo do Bert Hellinger, que é um alemão, ele ainda é vivo, ele estará aqui novamente no Brasil em julho. Ano passado estivemos lá mais de 1000 pessoas com ele. E assim, ele é um filósofo que estudou depois a psicanálise, estudou gestalt terapia, estudou o grito primal, ele trabalhou muito com a Virginia Satir, que é uma, se não me engano, americana, que trabalhava com estátuas, com questão dos sentimentos, das estátuas familiares. Então ele pegou várias abordagens psicológicas e criou essa teoria sistêmica familiar, que é da constelação. E é importante falar também que a partir de uma experiência pessoal dele, porque ele era padre. Ele era padre, missionário na África. E o que ele percebeu? Que algumas coisas que funcionavam lá na África não funcionavam tão bem na Alemanha. Então ele começou a perceber assim, o que funcionava lá naquelas tribos que aparentemente não eram tão adiantadas como eram a Alemanha. Que foi onde ele desenvolveu essas questões das ordens do amor. Que inclusive ele tem um livro chamado Ordens do Amor.
Como assim, ordens do amor? Isso. Ele fala o seguinte, que para que um sistema funcione, ele precisa de ordem e amor. Ordem é qualquer evento pressuposto de leis. Existem leis. Aqui no estúdio existe uma ordem. Se as coisas não estiverem assim ordenadas, elas não vão funcionar, certo? Okay. Então, o amor é essa energia ou essa questão que nos liga, mesmo que não estejam relações afetivas no aspecto de homem, mulher ou só do sistema familiar. Então ele percebeu que quando não existem essas ordens, que eu vou explicar quais são, o sistema funciona de forma desorganizada. Aí surgem as doenças, surgem os problemas familiares, às vezes existem conflitos entre pai e filhos que não têm a ver necessariamente com aquela geração, tem a ver com gerações anteriores. E ele desenvolveu 3 ordens do amor, que é o dar e receber, o pertencer e a hierarquia. São 3 pressupostos de funcionamento de um sistema. Exatamente. Que quando estão em defasagem... Em equilíbrio... Ou não, quando estão em defasagem ou estão com algum tipo de déficit, né, ou desequilíbrio, sim, geram consequências. Exatamente. Então, por exemplo, no dar e receber, ela pressupõe o quê? Que eu dou um tanto, mas eu também preciso receber. Quando isso acontece numa relação, seja numa relação afetiva, como nós falamos, de um homem ou mulher, numa relação de trabalho, numa relação de escola, isso flui de forma saudável. Que é o que a gente chama de troca total. Existem pessoas ou situações que não trocam, elas simplesmente acreditam que elas se bastam, que a gente chama isso de abstinência. Isso dá um vazio. E normalmente essas pessoas julgam e acham-se melhores que até os próprios pais. E existe um que é muito, pelo menos no meu consultório eu tenho isso muito forte, os prestimosos, que são aqueles que esquecem as suas próprias necessidades e fazem tudo pelo outro. Ou seja, é um outro tipo de desequilíbrio. Né? Exatamente. Então, quando isso acontece, vou fazer uma hipótese. Num casamento, quando existe o desequilíbrio do dar e receber, o casamento normalmente acaba. Em função desse próprio desequilíbrio, né? Exato. Porque é uma relação, né, entre 2 pessoas que precisa ter algum nível de equilíbrio. Porque um homem e uma mulher são iguais. Um não pode dar mais do que o outro. Okay. E dar mais do que o outro não significa a mesma coisa. E o dar e o receber é o primeiro... Um dos primeiros das ordens. Uma das primeiras ordens. Mas no próximo bloco, que estamos encerrando esse primeiro bloco, você volta falando sobre as 2 outras ordens, que eu acredito que sejam aí complementando a personalidade da questão do amor, né? Como que o amor se institui desde que essas 3 ordens estejam organizadas. Exato. Né? Voltamos a falar mais sobre isso no segundo bloco. Sua presença é muito importante e nos aguarde.